Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar o conceito de força de atrito. Aula A5, disciplina EFB 205, Física 1. Inicialmente nós vamos falar então sobre as forças de atrito, quais são os tipos de força de atrito que nós temos. Vamos falar sobre a força de atrito seco, sobre as causas dessa força de atrito e vamos comentar sobre a força de atrito estático e cinético. Quando nós falamos em tipos de força de atrito, eu tenho as forças de atrito seco, estão relacionadas às superfícies sólidas, por exemplo, um atrito entre um pneu e um asfalto, um atrito entre dois metais, entre uma superfície de madeira, plástico, assim por diante. O atrito em fluidos, relativos a gases ou líquidos. E o atrito interno está relacionado à deformação que eu tenho devido às forças internas que estão presentes nos diversos corpos. A força de atrito seca é definida em função de duas superfícies que estão em condições de deslizamento ou tendência de deslizamento. Então essa tendência de deslizamento é que vai me provocar a força de atrito. Essa força de atrito ela é sempre perpendicular à força normal, que é a força relacionada ao ponto de contato do corpo com a superfície. O atrito seco também é conhecido como atrito de Coulomb. E observe que o atrito ele sempre vai ser oposto à tendência de movimento. Então, se eu tiver uma tendência de movimento para a esquerda, eu vou ter uma força de atrito no sentido oposto, para a direita. Se a tendência de movimento for para a direita, a força de atrito vai ter um sentido para a esquerda. Somente vai existir a força de atrito se houver deslizamento ou uma tentativa de deslizamento desse corpo. Se o corpo estiver parado, ou seja, não houver deslizamento nem tentativa de deslizamento, consequentemente não haverá a força de atrito. Uma vez que eu tenho a força de atrito, ela vai entrar na somatória de forças normalmente como uma força vetorial, com um módulo, direção e sentido. E ela, obviamente, então vai entrar na resultante, na força resultante que atua sobre aquele corpo. Essa força de atrito é quem nos impede que nós escorreguemos, por exemplo, quando nós andamos, né? Então, ao a gente exercer uma força pelo sapato no solo num sentido, a força de atrito atua diretamente no sentido oposto, fazendo com que nós não escorregamos. Essa força de atrito está relacionada diretamente à rugosidade que eu tenho dessa superfície, que vai provocar aí diversos pontos de contato e provocar ali microscópicas forças de atrito que vão se somar e vão resultar na força de atrito que atua sobre aquela superfície. Vamos ver aqui um vídeo então relativo à força normal e à força de atrito. Vou pegar o vídeo aqui. Então nós temos aqui um corpo que está sobre uma superfície, né, um carpete aqui, e está sendo tracionado por uma força F. Vamos ver o que acontece. Então inicialmente a pessoa puxa, aquele corpo demora um pouquinho para começar a se movimentar e depois ele se movimenta. Observe aí que eu tenho, conforme vai aumentando a massa desse corpo, né, eu vou tendo que fazer uma força proporcional, né, a esse aumento de massa. Isso na verdade acontece porque eu vejo então que a força de atrito é proporcional à força normal, que é a força de contato que eu tenho do corpo com a superfície. Ora, se a força de atrito então é proporcional à normal, eu tenho tanto que a força de atrito estático é proporcional ao normal, que é aquele momento lá onde nós vimos que eu puxava o corpo e ele ainda permanecia ali estático,
como também a força de atrito cinética, ou seja, quando o corpo estava se movimentando, eu ainda tinha o atrito do corpo com a superfície, mas essa força também ainda continuava proporcional à normal. Se eu executar um experimento utilizando aí um sistema de aquisição de dados, onde eu tenho lá um dinamômetro para medir a força, um corpo numa superfície, e provoque o deslizamento desse corpo numa lâmina que é tracionada aí por um motor, vamos ver o que acontece. Ao fazer isso, eu vejo que eu tenho uma força de atrito que é proporcional à normal, né? Essa força de atrito ela aumenta em função do tempo e a partir de um certo limite, né, eu vejo que eu deixo de ter o corpo estático, ele passa agora a ter um movimento e essa força de atrito fica praticamente constante. O que a gente verifica então? Que a força de atrito estático não é constante, ela vai depender da força que eu estou tracionando aquele corpo, naquele momento, vai depender da normal que eu tenha, né? Eu chego até um limite dessa força de atrito estático, a partir daí eu vou ter uma força de atrito cinético, porque o meu corpo já está em movimento e ela é, em média, constante. A força de atrito é sempre uma força não conservativa, ou seja, eu não conservo energia mecânica. Eu estou sempre dissipando energia quando eu trato de força de atrito. Ok? Tudo bem? Então nós temos o seguinte resultado. A força de atrito cinética é igual a uma constante de proporcionalidade, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. E a força de atrito estático, ela é um coeficiente que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Só que ela é uma inequação, menor ou igual, porque ela cresce em função da normal, chegando até um ponto limite, que é quando ela é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, e depois ela cai para um valor menor, que é a força de atrito cinético. Então, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético quando eu trato de uma superfície, ok? Do contato entre duas superfícies. A força de atrito ela sempre se opõe à tendência de deslizamento, né? Então, se eu tenho um deslizamento, uma tendência de deslizamento para a esquerda, eu vou ter uma força de atrito no sentido oposto para a direita. Se a tendência de deslizamento for para a direita, eu vou ter uma força de atrito no sentido oposto para a esquerda. Sempre que houver tendência de deslizamento, eu estou trabalhando com atrito estático. Sempre quando houver deslizamento, significa já que eu tenho movimento, portanto eu estou trabalhando com atrito cinético. Então é importante eu observar e analisar bem o experimento, o fenômeno que está ocorrendo, para verificar se eu tenho uma tendência, portanto atrito estático, ou se eu já tenho deslizamento, atrito cinético. A força de atrito estática, como nós vimos, ela pode ir do zero, ou seja, não tenho nenhuma tendência de movimento, até o máximo que é no limiar, né, em que eu saio do atrito cinético e vou para o atrito, saio do atrito estático e vou para o atrito cinético. Os valores dessas grandezas, desses coeficientes de atrito, dependem da natureza das superfícies que estão em contato. Então, dependendo dos materiais que estão em contato, eu vou ter um coeficiente de atrito entre essas superfícies. Aqui tem uma tabela para exemplificar um pouquinho isso. Então, se eu pegar um material aço sobre aço, tenho aqui um coeficiente de atrito estático, um coeficiente de atrito cinético, e aqui outros materiais, teflon sobre teflon, cobre sobre aço e assim por diante. Ok? Então vamos pegar um exemplo. Eu tenho um corpo ali de massa M que está numa rampa, né? Tem um coeficiente de atrito estático entre esse corpo e esta rampa, e eu quero fazer o DCL desse corpo de massa M. Então, ao fazer o diagrama do corpo livre, vou colocar as forças da mecânica que atuam sobre o corpo. Então, eu tenho a força peso, que está aqui ó, perpendicular para baixo. Eu tenho a força normal, que
que é perpendicular ao ponto de contato. Então, com o ponto de contato está aqui, então tem a força normal aqui perpendicular. E a tendência de deslizamento desse corpo é para baixo. Se a tendência de deslizamento dele é para baixo, significa que eu vou ter uma força de atrito no sentido oposto, portanto uma força de atrito aqui para cima. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho aqui 3 blocos, né, aqui numa rampa, sendo que um bloco também está tracionado por uma corda. Eu quero fazer o DCL, o diagrama do corpo livre desses blocos, sabendo que nenhum dos blocos deve escorregar. Se nenhum dos blocos deve escorregar, significa que eu não tenho deslizamento, portanto vou utilizar o atrito estático. Se eu analisar o diagrama do corpo livre, eu vou ter então aqui para o primeiro bloco, um bloco aqui de 40, eu vou ter aqui uma normal, ponto de contato do bloco com a superfície. Eu vou ter uma normal do ponto de contato entre os dois blocos, o de 50 e o de 40. Eu tenho a força peso perpendicular para baixo. A tendência desse bloco é deslizar para baixo. Se ele desliza para baixo, eu tenho uma força de atrito no sentido oposto. Então está aqui, ó, F3, sentido oposto. Ora, observe que eu estou tracionando esse bloco do meio para baixo. Se eu traciono ele para baixo, se ele vai para baixo, a tendência dele é ter uma força de atrito no sentido oposto. Então, no bloco do meio, eu vou ter aqui, ó, tracionei ele para baixo, vou ter as duas forças aqui, ó, F1 e F2 de atrito no sentido oposto. Tem as normais dos contatos dos respectivos blocos. Ora, por ação e reação, se essa força aqui é para a direita, no respectivo bloco de 40 e no respectivo bloco de 30, elas vão ser para a esquerda, vão ser para baixo. Né? Se essas forças aqui estão subindo, ação e reação, essas forças aqui são no sentido oposto. Ok? Tudo bem? Ficou claro aí? Então, no diagrama do corpo livre, eu vou representar a força normal de contato, a força peso, vou representar a força de atrito, analisando a tendência de movimento. Você tem aí alguns exemplos agora, para poder estar estudando, e vamos trabalhar mais esse conceito da força de atrito.